direito ao autógrafo no final, não? Dedicatória? Com certeza. Aí, ó, com certeza. E também com direito a um marca-página. Marca a página do livro, da Bíblia, enfim. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor em Salmo 78. Salmo 78. Amém? Salmo 78, todos acharam? Diz assim, projeta lá, Salmo 78, faz favor. Diz assim: meu povo, escuta o ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinem essas leis aos seus filhos, e para que os seus descendentes aprendam. Para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Amém? Salmo 71, de 1 a 7. Hoje eu quero falar, coloca o tema aí, faz favor. Hoje eu quero falar a respeito de educação e revelação. Amém? Diga educação e revelação. Uma vez o pastor pregou a respeito do poder da semente, como a informação sendo a semente que cai no nosso coração. Num dado momento essa informação transforma numa revelação e aí ela começa a dar fruto. Veja só, eu não sou pedagogo, eu não sou especialista em educação, mas eu vejo que esse processo, ele tem muito a ver com o nosso crescimento cristão. Ele tem muito a ver com aquilo que a gente busca e pratica, ou deveria praticar no nosso dia a dia. De uma forma geral, ensino. Qual que é a diferença de ensino e educação? Ensino é um ato de transmitir o conhecimento, certo? Conhecimento, habilidade, informações, de uma forma sistemática. A educação, ela é mais abrangente. Ela visa transmitir o conhecimento, mas formar na pessoa um cidadão completo, crítico, que tem condição de raciocinar, crescer e pensar e assim ser alguém que vai contribuir para a sociedade. Se tem algum pedagogo aqui, os pedagogos me perdoem a falta de conhecimento técnico, mas de uma forma geral, para a gente poder trabalhar esse conceito, só para a gente ter um ponto de partida, beleza? Então o ensino é o ato de transmitir o conhecimento e a educação é de formar uma pessoa plena e completa. Amém? Quem aqui já ouviu falar que a educação transforma? Todo mundo já ouviu ou não? Você deve ter ouvido falar assim, o Japão, a Coreia do Sul, depois da guerra, já ouviram esse papo aí? Caiu a bomba, explodiu Hiroshima, Nagasaki, depois da Segunda Guerra, o Japão, depois da guerra. Aí eles investiram em educação, o que aconteceu? Hoje são potências. Já ouviram isso aí ou não? Quem concorda com essa afirmação? Perfeito. Sabia que esse conceito, ele está na Bíblia? Não importa se a pessoa crê em Deus ou não, quando a gente pratica o princípio trabalha a nosso favor. E o que eu percebo que a igreja, ela perdeu a noção do que é educação. A igreja, quando eu digo não é a nossa igreja, a igreja de uma forma geral, ao passar do tempo, ela foi perdendo isso, que é uma ordenança de Deus, ela foi perdendo essa dimensão, e por isso a gente está vivendo o que a gente vive. Sem medo de errar, irmãos, esse caos, essa bagunça, essa realidade que nós vivemos, para não dar um adjetivo feio que vai escandalizar você, mas é por falta de educação.
não 100%, mas 90 e muito por cento. Se tivesse educação, muito dos nossos problemas seriam resolvidos. E infelizmente a educação ela é completamente negligenciada. Completamente. Inclusive, você vai fazer, depois do culto, um exercício. Você vai entrar no YouTube e você vai colocar educação na Bíblia, ensino da Bíblia. Você vai ver ensino financeiro e ensino de filhos, mas falando sobre educação, você não vai ver vídeo, nem dos pastores famosos. Pega um pastor famoso, você coloca lá tema fé, tem 30 mensagens sobre tudo, mas sobre educação você não vai ver, você vai ver pouco, salvo essas duas partes da educação, financeira e de filhos. E você perceba que a fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Quando você está ouvindo, tem alguém ensinando e você está aprendendo. Até o ato de ter a fé vem de você estar aprendendo. Amém? Então é o seguinte, eu quero que coloca para nós, projeta lá o primeiro slide. Vai lá. Vai lá, projeta o slide para nós aí. Veja só, como eu disse, pedagogos, por gentileza, não briguem comigo. Aí vai levantar a pergunta, não, porque segundo... Não, não vamos brigar. Entenda que eu não sou um especialista, mas mais ou menos funciona da seguinte forma. Você de alguma forma recebe uma informação, certo? Essa informação você precisa entender, você precisa aprender. Embaixo ali eu coloquei um termo mais evangélico, mais cristão, né? Mas primeiro você recebe uma informação, essa informação você aprende, certo? Aí você pratica, e depois que você pratica, sabe, você ensina, você multiplica. Já aconteceu com vocês, o professor chega na lousa, dá uma aula, você entende tudo. Aí você pega para fazer um exercício, aí trava. Já viram isso ou não? Já aconteceu com vocês? Na hora de fazer, quem estudou matemática, engenharia, vê que na lousa você sabe tudo. Uma vez eu fui dar uma aula sobre elétrica, precisei dar uma aula de elétrica. Não sei quem já mexeu, quadro de distribuição, só que era contatores, é um pré-padrão industrial. Eu peguei e dei a aula na lousa, todo mundo entendeu. Falei, agora vamos para o laboratório. A gente foi para o laboratório e eu montei o circuito passo a passo. Todo mundo entendeu, perfeito. Aí falei, agora vocês vão ali, cada um vai para o seu painel e monta. Acabou. É na prática que você vê se realmente aquela informação que você recebeu, juntando com aquilo que você aprendeu, você de fato sabe. Vamos falar um pouquinho no linguajar crente aqui. Não adianta você vir aqui e ouvir uma pregação, que bênção. Olha, Deus falou comigo. Se aquilo não se transformar em revelação, e detalhe, você pôr em prática, não serviu de nada. Não vou dizer que não serviu de nada, quem sabe, né? A médio e longo prazo, um milagre acontece, mas só vai funcionar se efetivamente aquela revelação que você teve se transformou em algo prático. Eu não sei para vocês, comigo funciona o seguinte processo. Essa semana eu estava lendo um livro, peguei 1 Coríntios e comecei a ler. E, irmãos, eu gostaria de ser um cara que vê anjo. Eu gostaria de ser um cara, já viram? Não, quando você sai do Brasil, está cruzando a ponte, aí você sente os ares. Já viu isso aí ou não? Eu não sou um cara desse. Gostaria. Uma vez eu estava em Israel e fui para a Jordânia, certo? E lá já tem um estacionamento. Você tem teu carro, você para, estaciona o carro, aí você atravessa a pé, tem uma linha e você tem que atravessar a pé essa fronteira que eu atravessei, que é lá por Aqaba, lá no final, Eilat, e você para e você atravessa a pé. E eu lembro que eu estava fazendo um videozinho assim, ó, pessoal, para mandar num grupo de zap, nem sei se eu mandei no grupo da igreja, pessoal, estou aqui em Israel, Jordânia, Israel, Jordânia, para mim era a mesma coisa. Inclusive é o mesmo céu, quando você olhar para fora ali, para mim era a mesma coisa. Eu gostaria, sinceramente, de ser um cara
né, enfim, mas não sou. Comigo a experiência funciona assim, eu começo a ler. Lembra que na semana passada eu falei, quando você for estudar a Bíblia, é legal você entender a geografia, a língua, quem escreveu, o ano que escreveu, para você entender o contexto social, o contexto que está inserido aquele texto, aquele povo, para que você entenda. A revelação ela vem muito maior. Eu estava estudando e comecei a ver e tal, de repente para mim acontece assim, download, tá ligado? Começa a vir um download assim, ó, e a cabeça, às vezes o download é muito rápido, começa a travar a máquina, porque é muita informação, e Deus fala comigo dessa forma. Eu não sei como Deus fala com você. O importante é que você busque o conhecimento e que esse conhecimento se transforme numa revelação na tua mente. Aí Deus começa a falar comigo, eu começo a entender um monte de coisa. É assim o meu processo, certo? Esse número 2, é assim que para mim funciona. Eu não sei como é que funciona para você. Mas não adianta nada eu parar nessa etapa aqui. Se eu não vier para cá, não tem valor nenhum. Deus ele estabeleceu um padrão. Esse padrão está em Deuteronômio 4:6. Coloca para nós aí, Deuteronômio 4:6. Portanto, se você pegar do 1, o título, você vai ver que é o grande mandamento. Quem foi no dia do voluntário, o pastor falou sobre isso aí. Qual que é o mandamento? Amar a Deus. Não, o grande mandamento é esse. Ouve, ame, né? Na sequência tem isso aqui. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, Shema Israel, assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Próximo. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão, como é sábio e inteligente o povo dessa grande nação. Nenhuma outra grande nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor. Nosso Deus fica perto de nós. Até o 9. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. 8. E será que existe outra grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão direitos como essa lei que hoje estou lhe dando? 9. Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis, para que nunca se esqueçam as coisas que viram, e contem aos seus filhos e netos. Ele termina falando, tudo que você aprendeu, você vai ensinar para os teus filhos e netos. Eu fui 3 vezes para Israel. As 3 vezes eu fui e aluguei um apartamento perto da cidade velha, para poder ir toda hora. Eu ia toda hora para lá, pelo menos 4 vezes por dia eu ia para lá e ficava, e olhava, e observava. Participei uma das vezes, eu fui justamente na época da festa de Pentecostes, e peguei algumas festas. Um aniversário dos 70 anos de Israel, inclusive estava barato passagem, fui lá e comprei. Falei, estava tipo assim, 60% do valor normal. Comprei, aí depois eu fiquei sabendo que é aniversário de Israel. Aí eu pensei, por isso que estava barato. Se for para acontecer um atentado terrorista, essa é a melhor data, ninguém quer viajar para lá. Mas eu falei, é muito melhor morrer em Israel, em Jerusalém, do que morrer no Porto Meira, onde eu moro. Não é? Muito mais chique. Morreu aonde? Estava em Jerusalém. Chique. Já de passagem direta para o céu. Irmãos, eu vou dizer para vocês, esse povo aí, ele sabe o que é ensinar os filhos. Eu vi criancinha, sabe criancinha? Eles têm uma forma diferente, o culto dele é diferente. O nosso culto, você chega aqui, você canta uma música, faz uma oferta, tem os avisos, tem a mensagem, vai embora. O culto deles tem vários tipos. Mas eles chegam e eles começam a cantar, a dançar, daí eles começam a orar, aí alguém dá, isso em alguns cultos que eu participei. O pessoal ali, na frente do Muro das Lamentações, o pessoal se reúne e faz o culto ali ao ar livre e tal. Mas uma coisa que eu vi, as crianças fazem parte do culto, e o pai pega na mão das criancinhas, e eles rodam, e eu já entrava na roda também, já pulava com os caras também, eu já, já entrava no meio, enfim. Mas eu vi os pais e as crianças, e eles cantavam com amor e com fervor. Eu já olhava, já me emocionava, já começava a chorar, de ver como aquele povo adora hoje, né? Como eles adoram. E os pais ensinando os detalhes. Você vê aquela criancinha que tem só aquele capuchinho assim no cabelo, no canto, e
E, enfim, cada um tem vários tipos, né? Várias famílias diferentes, um com chapéuzão diferente. E as crianças da mesma forma fazem da mesma forma. No Alphamem, no último Alphamem, quem foi? O pastor falou a respeito de algumas questões. Sabe o que eu entendo? Agora para os homens especialmente. Sabe qual é a nossa função de homem? É a gente chegar aqui no culto, nossa família do nosso lado, adorar, ensinar como adora. Eu vou mostrar para o meu filho como é que adora, como é que ora, como é que faz. Essa semana não vou citar o nome, mas uma professora amiga nossa, muito amiga nossa, chegou e falou que ela estava dando aula para criança de 5 anos, 5. O menino chegou para ela e falou assim: sua cachorra. Mostrou o dedo do meio e... enfim, algo nesse nível. Lógico, ela chamou a diretora, a criança foi suspensa, mas na diretoria, a criança, a diretora, a professora perguntou: aonde você aprendeu isso aí? Sabe o que a criança falou? Com o meu pai. Deixa eu perguntar, homens, o que você está ensinando para o teu filho? O que pais? A responsabilidade maior é do pai, mas pais, o que você está ensinando para o teu filho? A gente pensa que educação é pagar um colégio caro. Vou pagar o melhor colégio. Irmãos, essa educação malemar vai durar para a vida dessa pessoa profissional por algum tempo. Agora, essa educação é para a eternidade. Que tipo de educação você está dando para o seu filho? Que tipo de exemplo você está dando para o seu filho? Você sai de casa, chega aqui atrasado, de qualquer jeito, ou você se porta como um cristão verdadeiro? Qual educação? Exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, nessa época em que foi escrito, já existia o sistema professor-aluno. Já existia. Mas Moisés, na lei, ele reforçou: isso aqui tem que ser ensinado de pai para filho. Era esse o padrão. Os pais ensinam para os filhos. E quando eu estava lendo, lembra do download que eu falei, que acontece comigo? Eu estava lendo e de repente me veio um download. Coloca a imagem 2 lá. Não, essa é a outra, a próxima, a última. Isso. Isso aqui eu mandei o chat GPT, por isso tem uns errinhos aí, eu também não sei acertar, eu sou ruim de... Mas enfim, é só uma imagem. Eu quero que você olhe essas datas. 2500 a.C., 2000, 1500 e 400. Tem uma data ali que chamou a minha atenção, que foi um negócio... Foi a hora que eu comecei a bugar ali. Eu perguntei, eu estava fazendo uma pesquisa, as datas em que... Não é uma data, é um processo, mas uma data que representaria a mudança de ensino pai para filho para professor, aluno, no modelo que a gente conhece hoje. Esse desenho aí. Dá uma olhadinha. Tem alguma data aí que chama atenção? Ali em cima seriam os sumérios, o Egito Antigo, a China, a Grécia e os hebreus. Está até escrito errado ali, mas beleza, o que vale é a intenção. Importante não é vencer, é competir, né, participar, sei lá, enfim. Vai lá. Alguma data ali chama muito a sua atenção, que você fala: opa, aqui aconteceu um negócio. Lembra que eu falei agora há pouco? Você tem que saber de geografia, quando aconteceu. O que estava acontecendo? Vamos ajudar vocês aqui. Essa data, inclusive, está até meio errada, é 2300, mas como eu disse, eu não sou um cara bom de mudar. O Joel falou para mim: pastor, passa uma imagem com melhor qualidade. Eu falei: cara, eu pedi para o chat GPT fazer e consertei no Paint, para você ter noção do meu nível de profissionalismo. Quem não entendeu é porque você é pior que eu. Se você não entendeu a piada, é porque você é ruim mesmo. Mas tudo bem, relaxa, fica tranquilo. Para a galerinha do digital, né? A galerinha sabe que Paint eu usava em 2002 Paint, até hoje estou usando o mesmo Paint. Era Paint Brush na época, hoje é só Paint. Vamos lá, vamos voltar ao tema. Então aqui é 2500, é mais ou menos quando aconteceu o dilúvio, certo? Então os sumérios é uma civilização pós-dilúvio. 2000 é mais ou menos quando Abraão esteve sobre a terra. 1000 é mais ou menos o rei Davi. 580 é quando caiu Jerusalém. E 400
Enfim. Já contei, né? Já contei qual era. 400 foi o ano em que a voz profética cessou. Acabou a voz profética do cânon, certo? Nos últimos 400 anos antes de Jesus, a voz profética foi cessada até Jesus. Irmãos, aí é uma pergunta: será coincidência que o processo de ensino de pai para filho decaiu nos hebreus justamente na queda da Babilônia, de 580? Foi um processo de 180 anos, até o estabelecimento das escolas de profetas no ano 400. Será que tem a ver alguma coisa? Será coincidência ou será que existe alguma relação nisso? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Ninguém sabe nada. Você não sabe nem o que pensar, pelo amor de Deus. Vou repetir a pergunta. O ensino foi decaindo, mas quando Israel foi tomada pela Babilônia, Jerusalém caiu, quando o povo foi para a Babilônia, esse processo se acentuou. O ensino de pai para filho foi decaindo até o ponto de que era necessário ter escolas, porque os pais já não ensinavam os filhos como deveria, no ano 400. Justamente nesse ano, cessa a voz profética. Essa é a minha pergunta. Será que tem a ver o abandono desse maior mandamento, o abandono dessa prática? Será que tem a ver ou será mera coincidência? Vocês podem procurar qualquer pastor pregando, qualquer estudo disso daí, você não vai achar em lugar nenhum. Foi essa semana Deus falou comigo. Eu vou dar minha opinião. Você não tem que pregar a tua opinião. Você tem que pegar a Bíblia. Não, é Bíblia. Mas como eu que estou pregando, hoje eu vou dar minha opinião, tá bom? O dia que você pregar, não dê sua opinião. Pregue só a Bíblia, certo? Enfim, eu conto umas piadas que é para vocês dar risada, que de vez em quando eu vejo alguém assim, Mas vamos lá. Eu acho que tem tudo a ver. Deus deu uma ordem. Ele não fez um pedido. Vocês vão ensinar. Isso ele falou não foi uma vez. Foram várias vezes. Você vai contar tudo o que aconteceu para os seus filhos. Todos os grandes feitos do Senhor, vocês vão contar para os seus filhos e para os seus netos. E eles vão continuar na presença do Senhor. Então eles não vão desobedecer. Sabe por que hoje a igreja é fraca? Sabe por quê? Porque a gente não obedece o princípio. Nós somos fracos, a igreja é fraca. Nós temos crentes fracos, porque nós não obedecemos esse princípio. A gente não ensina aquilo que deveria. E isso acontece por causa de um princípio. Diga, terceirização. Quem é empresário aí? Terceirização é uma coisa boa ou não? Sim ou não? Maravilhoso, não é? Maravilhoso. Veja só. Eu não estou aqui querendo dizer que é algo ruim. Vou pregar contra a globalização. Eu não sei. A galera que estuda aí economia, antropologia, sei lá. Alguma dessas paradas de maluco, ele vai ver que a civilização começa com a divisão do trabalho. Sim ou não? Esse é um dos critérios para dizer que é uma civilização. Por quê? No começo lá, você plantava vegetais, frutas, criava o gado, aí você precisava de roupa, você pegava o couro e produzia a tua própria roupa. Lembra desse papo ou não? Ensino médio, eu já nem sei se eu fiz ensino médio. Não faz tanto tempo assim, mas eu já esqueci. É falha da memória. Mas num dado momento, começou-se a especializar. Então o cara que fazia roupa, só fazia roupa, fazia bem feito. O cara que mexia com metais, e assim a divisão do trabalho. E você faz bem uma coisa, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas aquilo que é bom a gente começa a utilizar em todas as áreas, no caso na educação. É bom ter um professor que tenha conhecimento e ensinar teu filho ou não? É ótimo. Você quer que teu filho tenha uma boa escola. O problema é que a gente terceiriza tudo e abandona na mão de alguém. Qual que é o grande problema? E se esse alguém não tiver capacidade, qualidade, caráter, não tiver as condições necessárias? Por isso Deus instituiu que o pai vai ensinar. E tem coisas que não adianta, você não vai aprender na escola. Tem coisas que você não vai aprender nem na igreja. Que é o pai que tem que ensinar para o filho. Irmãos,
Foi Deus que fez, foi Deus que deu a ordem, não fui eu. Foi o pastor Lúcio. Não foi alguém que inventou um filósofo, foi Deus. Deus deu uma ordem perpétua. E se você pegar assim, tem gente que fala, não, isso aí é do Velho Testamento. Já ouviram esse papo aí? Não, o dízimo é do Velho Testamento. O sacrifício é do Velho Testamento. Tá. Se você quer então saber à luz do Novo Testamento, veja o que Jesus falou. Simples. O que ele falou a respeito do sacrifício? O que ele falou a respeito do sábado? O que ele falou a respeito dos dízimos e ofertas? Aí pronto. Teve coisas que ele deixou mais difícil. Teve coisas que ele aboliu e teve coisas que ele manteve. O ensino é uma das coisas que ele manteve. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e não se desviará dele. Quando Jesus falou essas palavras, toda Israel sabia do grande mandamento, do Shema Israel. Todos eles sabem. Então ele falou, opa, essa questão do ensino pai e filho é para ser mantido. O grande problema é que a gente entrou na era da terceirização e resolveu terceirizar. E aqui entre nós, mais uma opinião minha. Não deveria dar opinião, mas eu vou dar a minha opinião. Já aconteceu aqui no meio de estar um irmãozinho aqui. Eu não posso sair, senão fica muito escuro na live, não tem problema. Digamos aqui, o irmãozinho aqui está fazendo alguma coisa feia, alguma coisa errada, certo? Aí os dois aqui vê ele fazendo coisa errada. Eu sei que aqui na Love Church isso não existe, mas tem igrejas por aí que acontece. O irmãozinho está fazendo, de repente alguém viu o irmãozinho na balada fazendo um lugar que já não deveria estar, mas está fazendo umas coisas que não deveria fazer. Já viram isso aí ou não? Irmãozinho, hoje em dia a galera ainda não tem nem vergonha posta. Na minha época os caras iam escondido. Eu era polícia e eu entrava e eu às vezes dava batida dentro dos botecos, das baladas, das festas. Direto a gente pegava o irmãozinho ficava, né, estava na parede azul e eu não sei se estava com medo de apanhar da polícia ou se estava de eu contar para o pastor, mas enfim, de vez em quando eu entrava, dava aquela geral nos caras e tal, sem vergonha. Hoje não, hoje a galera não está nem aí, mas o que acontece? Os dois viram e um vira para o outro e fala assim, ei, vamos lá dar uma dura nele, que isso, ele não pode fazer isso, o cara aqui é da liderança da igreja, o cara está fazendo essas coisas. Geralmente, não, eu não vou falar nada, o máximo que faz é falar, pastor, o Nicolas, eu vi ele assim, assado, ele fez isso, entendeu? Por que a gente faz isso? Por que a gente não quer cobrar de ninguém? Por quê? Um dos grandes motivos? Por quê? O quê? Você ouve um resmungado assim. Tá bom, aí entra a minha opinião. Se eu cobro do Nicolas, eu estou cobrando dele, dá o direito a ele ou até outras pessoas de me cobrar também. Então, para não ser cobrado, eu não saio cobrando. Por exemplo, se eu chegar aqui, a partir de agora vai todo mundo chegar, o horário, pontualidade, e eu cobrar pontualidade, o que vai acontecer? Todo mundo vai olhar para mim, chegou atrasado. Teve uma vez que aconteceu assim, eu sou militar, então para mim chegar no horário, não tem nada de dificuldade, para mim normal. Lógico, mas acontece coisa, fura pneu, dá problema, sei lá. Teve uma vez que eu cheguei atrasado aqui na igreja. Aí teve um irmãozinho, não vou citar o nome dele, mas chegou um irmãozinho para mim e falou assim, isso é horário de chegar, não sei o quê. Eu virei para ele e falei, bom, a partir de agora então você vai chegar todo horário aqui, você vai chegar no horário. Ele... e saiu. Quando você cobra, você tem obrigação de fazer, de praticar. Volta lá naquele 2, naquele anterior a esse. 1, 2, 3 e 4. Infelizmente, muitos de nós param no primeiro estágio, só recebe a informação. Já ouviu aquela expressão, entra por um ouvido e sai pelo outro? Isso aí é a maioria. Principalmente quando o cara não quer aprender. Aí é pior ainda. Mas, num dado momento, você vem,
Tem a revelação, você entende, você aprende, dá aquele download, aquele negócio na tua cabeça. Aí, eu sei que isso não acontece aqui, mas o cara quer sair daqui e pular uma etapa, ele quer sair daqui direto para cá. E aí? É aquele negócio, faça o que eu digo, só não faça o que eu faço. Eu pergunto, tem valor ou não? Sabe, o mundo, as pessoas do mundo, eles não querem uma mensagem, uma palavra, não. Eles querem um modelo, uma referência. Foi para isso que Deus te levantou. Foi para ser referência, foi para ser modelo no meio desse mundo que está perdido. Não adianta você saber, ter informação. Eu sei as datas, eu sei os versículos. Se você não praticar, lembra no começo, se você não colocar a prática para funcionar, eu não vou dizer que nada valeu, nada importa, mas olha, muito perto do nada, você está muito perto do nada. É a prática. Só que é o seguinte, se você vê a Bíblia, Deus não mandou nem você ouvir, nem você aprender, mas o principal está aqui, ó. É isso aqui, é aquilo ali. É o quarto que nós seremos cobrados. E aqui eu quero falar a respeito sobre Jesus. Infelizmente hoje, a gente fala que a gente quer ser como Jesus. Só que a gente, só quer, no plano ideal, como eu gostaria de ser como Jesus. Mas ser como Jesus é diferente. Coloca para mim, Atos 1:1. Atos 1:1. Quem quer ser igual a Jesus aqui diz amém. Você quer ser como Jesus? Levanta a mão. Então põe Atos 1. Vai lá. Veja. Prezado Teófilo, no primeiro livro que escrevi, contei tudo o quê? Que Jesus o quê? Fez. Ele primeiro fez, ele primeiro praticou, depois ele ensinou. Sim ou não? Quem quer ser como Jesus? Primeiro faz, depois você ensina. Mas hoje o que a gente tem? Hoje a gente tem um conhecimento muito raso. Já viram especialista de YouTube ou não? O cara vê um short de 1 minuto de um assunto de física quântica e já é especialista. Já viram ou não? É bonito a física quântica, não importa o assunto, economia, sei lá, qual é os temas da moda? O que é os temas da moda aí? Ações, bom, Bitcoin. Ouviu 2, 3 caras falando, 2, 3 shortzinhos ali, 2, 3 reels e o cara é especialista. Irmão, peraí, como eu disse, eu não vou ser um cara hipócrita, beleza? Existe... não, isso aí não presta, é tudo pecado, isso aí não. Tem muita coisa boa que você vê, mas não é base para nada. Concorda comigo? Cara, não é base para nada. O máximo que você pode fazer é, você ouviu algum tema, vou estudar, vou pesquisar, vou me aprofundar a respeito disso. Mas não, você ouve 2, 3 coisas, já pensa que sabe tudo, quer sair discutindo e sai, vomitando regra e falando um monte de coisa. Isso se aplica ao evangelho também. Ouve uma pregação malemar, não sabe de onde veio, o que foi, não tem fundamento, ouve 2, 3 coisinhas, e como se isso fosse doutrina de alguma coisa. Irmão, nós temos que aprender. Eu recebo a informação, a revelação tem que acontecer, eu tenho que praticar aquilo, igual Jesus. Pratico, e aí, depois de eu praticar, ver que aquilo é real, aí eu funciono. Já viram aqueles coach, que o cara empresta casa, e tem de monte isso, o cara empresta uma casa, um carro, fala que é dele, te ensina a ganhar dinheiro, nem ele ganhou. Pelo menos ele acredita, porque ele está se esforçando para tomar o teu dinheiro para ficar rico, pelo menos nisso ele acredita. Mas o que mais tem, irmão? Nem tudo que reluz é ouro. Até os caras mais top aí mente pra caramba. É você que é mané, que vai lá e compra o cursinho dele. É por isso que ele está ficando rico. A gente não se aprofunda, a gente não vive, a gente não pratica. E como que a gente vai ensinar? Jesus, ele sabia, ele tinha conhecimento. Quem é empresário aí?
Quem que é empresário? Já deram treinamento na sua empresa? Já fizeram? Ou você que é funcionário, já participou de treinamento? O dia do voluntário, não teve o cara falando eu nem sabia que a amígdala não é esse que a gente tem aqui, é uma que tem aqui, isso aí, ó, conhecimento, né, até de biologia, enfim, a gente saiu quem não foi, não sabe do que eu estou falando, tá aí, ó, mas quem foi, isso aprendeu. Vai estudar, irmão, vai estudar medicina, biologia, para você aprender o que, já que você não vem na igreja aí, vai estudar fora. Mas a gente tem que ter entendimento que esse conhecimento que a gente aprende, ele tem que virar prático. E aqui, ó, atenção, nós estamos com 35 minutos. Nós estamos com 35 minutos de mensagem. Eu vou falar só mais 10 minutos. Esse é o momento que a galera começa a tirar o celular do bolso, começa a olhar, começa a dar vontade de tomar água e ir no banheiro. É exatamente nesse momento. Então fique comigo até o microfone começa a parar. Fique comigo mais 10 minutos que eu prometo que eu termino. Você vai sair daqui antes do meio-dia, mas se concentre. Porque de tudo que eu falei, várias informações, sim ou não? Sim. Um monte de coisa. Algumas coisas você nem sabia. A última vez que eu preguei, eu falei sobre a tradição oral, que tem tudo a ver com esse tema. Falei a respeito de Sodoma e Gomorra. Quem não veio, procure no YouTube, não vou contar de novo. Mas toda vez que eu trago uma informação, toda vez que eu venho pregar, eu trago uma informação, chega alguém, eu não sabia. Não adianta nada você receber uma informação nova, que você não sabia. Se você, volta naquele 1, 2, 3, 4 lá para mim, faz favor. Não adianta nada você receber 1, 2, 3, 4, aquele slide. Se você recebe essa informação, por mais que ela se torne em uma revelação, você entenda, você aprenda, se você não praticar, e mais importante, se você não levar à frente, porque tudo que Deus dá para nós não é para nós, é para transbordar, é com um propósito, e aqui vem o propósito. Então nesses 10 minutos continue comigo, preste atenção, não disperse, deixa, teu celular vai estar lá, as mensagens do WhatsApp, do Instagram, vão estar lá para a hora que terminar o culto. Você tem o segredo de Israel e do sucesso de Israel, você tem na prática, por mais que não é hoje como era no passado, a prática desse ensinamento. E o nosso fracasso, o fracasso da nossa família, e se você olhar bem, pessoas que tiveram problemas familiares, você vai perceber, pais que os filhos se desvirtuaram, é por falta da prática desse mandamento. Você tem mais de 300 passagens na Bíblia que falam sobre ensino e educação, e às vezes a gente não faz aquilo que deveria fazer. Jesus era professor, tem gente que fala, Jesus era carpinteiro. E aí tem uma discussão se ele era carpinteiro ou pedreiro, não vem ao caso. Mas o ministério de Jesus, ele era o quê? Ele era professor, ele era mestre. Então tá aí o teu maior exemplo, a tua maior motivação. Jesus, ele era um mestre, ele ensinava, ele praticava e depois ele praticava e depois ele ensinava. Perceba que em Efésios 4, depois você fala dos 5 dons ministeriais. Quem sabe quais são eles? Pastor, mestre, apóstolo, profeta e evangelista. Sim ou não? Fora a questão apostólica, que seria um pouquinho mais, uma discussão que daria um pouquinho mais de trabalho, e em 10 minutos eu não vou fazer isso. Perceba que existem pessoas que têm um chamado específico, um ofício de profeta, sim ou não? Mas todos podem profetizar. Todos podem profetizar, pode fluir no dom profético, sim ou não? Talvez Deus já tenha usado você em profecia, não necessariamente você é profeta. Pastor, talvez você não seja pastor de tempo integral, mas você pode pastorear pessoas, cuidar de pessoas. Evangelista é um mandamento de Deus que a gente vai pregar o evangelho. Sim ou não? Talvez você não seja um evangelista de ofício, e da mesma forma, mestre, talvez você não seja um professor, mas todos temos que ensinar alguém alguma coisa. E dentre todos esses dons ministeriais, a Bíblia fala que é para o crescimento da igreja, até que todos estejam no padrão de Jesus, do varão perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para você, a igreja hoje,
Ela está no nível de Jesus, do varão perfeito, sim ou não? Então é para você exercitar o dom. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Qual foi a última vez que você exercitou algum dos dons? Qual foi o último dia que você ensinou alguma coisa para alguém? Lembra do ensino? Transmissão de conhecimento de forma sistemática e intencional. Qual foi a última vez que você fez isso? Seja na tua casa, no teu trabalho, de alguma forma. Aí você fala, eu sou professora. Não, aí não conta, aí é sem graça. Aí o professor não conta. Mas qual foi a última vez que você ensinou alguém alguma coisa a respeito das coisas de Deus? Fora dessas 4 paredes. Quando foi a última vez? Pense. Alguma vez você já fez isso? Sabe, pense lá num teu vizinho, um amigo, alguém que você conhece, certo? Você pode, você deve falar de Jesus para ele. Usou o ministério do evangelista. Essa pessoa pode ser que esteja passando por problemas, você vai abraçar, vai cuidar dessa pessoa, pastor. Ela não sabe um monte de coisa, você vai ensinar, você é mestre. E você pode se mover também na unção profética, dar direção para ela, não é revelar o futuro, dar direção para ela. Então nós temos um chamado, Jesus nos chamou para um propósito específico. É impactar a vida de pessoas. Lembra do L, aqui da Love Church? Amar a Deus, servir pessoas. O grande problema é que a gente tem amado mais a nós mesmos, as nossas necessidades, o meu eu, e a gente tem esquecido do propósito, e aqui eu termino. Quando eu falo aqui eu termino, o louvor tem que começar a se coçar para dar uma cara de que está acabando, para você falar a verdade, ele falou em 10 minutos e está terminando. Eu tentei falar sem chamar assim descaradamente, mas daí, né, vamos ver se até o culto da noite a galera, quando eu falar e aqui eu concluo, os caras do louvor estão ligeiros. Então, não, mas sem zoeira aqui, ó. Zé, presta atenção em mim aqui, senão vocês vão ficar prestando atenção nele. Presta atenção em mim aqui, vai dar microfonia. Presta atenção aqui. Jesus, abra comigo lá, Mateus 28, 19. Põe na tela aqui, faz favor. Jesus veio na terra, com 30 anos ele iniciou o seu ministério, teve um ministério de 33 anos e meio. Ao final do seu ministério ele morreu e ele ao 3º dia ressuscitou. Amém? Depois que ele ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias na terra. Você tem noção do que é isso ou não? Não, você não tem noção do que é isso. Mas pode imaginar algo desse tipo, alguém que morreu, que você viu lá sendo enterrado, depois passar um tempo trazendo ensinamentos para você que conhecia aquela pessoa. Tem noção do que é isso ou não? Num dado momento ele falou, opa, agora eu vou para o Pai, agora eu vou embora. O que foi o grande finale de Jesus? Na hora de ir embora, vocês já assistiram o filme? Quem já foi no Reset já me viu falar essa pregação. Estou emprestando só o finalzinho, beleza? Mas serve para você lembrar. Todo filme, você assiste o filme, a série, para saber o final, não é isso? Que é a parte mais importante, a parte mais legal. Ou seja, um autor, ele reserva para o final a parte mais importante, a chave, aquilo que desvenda toda aquela trama, sim ou não? Jesus deixou o mais importante para o final. O que foi? Vão e façam cura, vão e façam milagre. Foi isso que Jesus fez ou não? Vai lá. Portanto, vão. Essa eu vou pedir para você colocar em outra tradução, porque tem uma palavrinha que está mais ou menos caracterizada, apesar de ser a mesma coisa, põe aí na ARA, na ARC, na NAA, sei lá, uma outra versão aí. Portanto, ide, é uma ordem, ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, fazei discípulos, batizando em nome do... Não, você pegou justo a ruim, vai lá. Outra versão. Tá, pega outra, vamos ver outra. Caramba, eu quero uma que tem aquela palavra, vai lá. Outra versão, vai lá. Portanto, ide. Outra versão, essa é a CF, vai lá. Acabou as versões? Tá. Eu juro, irmãos, eu juro para você, que tem uma versão que diz, batizando e ensinando.
Vai lá, lê para nós, lê para nós. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu sempre É isso aí. Beleza. Valeu. Ah, tá no 20. Ah, eu sabia. Viu? Lembra que o pastor Lúcio sabe de cabeça. Eu nem lendo, eu decoro. Então tem a versão sim. Foi bom que todo mundo ficou, mas não tem. Tem. Tem a versão ensinando a obedecer. Irmãos, quer que eu diga uma coisa para você? A tua família, os teus negócios, toda a sua vida, tudo que está em volta de você, pode ter um crescimento exponencial, a bênção de Deus se manifestar. Basta você aplicar os princípios que estão na Bíblia. Não importa qual seja esse princípio. O grande problema é que a gente quer viver de qualquer jeito e quer que Deus faça alguma coisa. Eu quero viver do jeito que eu quero viver, da minha cabeça, enfim, e quer que Deus abençoe. Não. Deus, Ele tem responsabilidade com seus princípios, com a palavra dele. E se Ele falou, vai se cumprir. Você quer que tenha uma família abençoada? Você quer que seus filhos sejam prósperos, cresçam? Ensina essa lei para ele. De dia, de noite, se assenta. A Bíblia fala encucar, usa termos desta natureza. Pregue, ensine. Porque se eles souberem, eles não vão se desviar desse caminho. Eu não conheço a vida de ninguém. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Esse Deus, Ele é fiel. Fica de pé. Esse Deus, Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez. E Ele nos deu uma missão. É disso, é de ensinar, de pregar e de fazer o nome dEle, as obras deles conhecida nessa terra, na nossa família, nas nossas gerações. Por isso eu quero que você feche os teus olhos. Começa a orar. Começa a declarar: Senhor, Tu és bom, o Senhor é santo, o Senhor está nesse lugar. Começa a falar com Ele. Diga palavras de adoração ao Senhor. Te louvamos, Pai. Aleluia. Te louvamos, Jesus.